O dedo de Midas, criptomaníacos. Um ponto no gráfico, um cruzamento no gráfico do Bitcoin que funciona como o dedo de Midas. Onde esse cruzamento toca, vira ouro. É isso que vimos ao longo de todo este ciclo de alta e esse cruzamento está prestes a acontecer. Vai acontecer na semana que vem, na mesma semana onde o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, define a nova taxa de juros. Tá preparado para a explosão? Se tiver, aperta o botão de like. Usa o dedo de Midas, ó. Tá vendo o dedinho aí embaixo? Aperta ele para esse canal também virar ouro. Sem mimimi, vamos direto para o gráfico em questão que está na tela. É o gráfico diário do Bitcoin e vocês podem ver que a cada dia que passa fica mais fácil da gente mexer nesta linha, né, que é resistência e suporte, esta linha que agora está marcada em 108.353, porque o preço ele vai confirmando a região certa de suporte, como aconteceu aqui, por exemplo, no dia 29 de agosto, né? Então a gente tem uma confirmação de fundo e agora eu consigo ajustar aquela linha que originalmente estava em 109 mil dólares e agora eu faço um ajuste fino para que ela fique em 108.353. E você percebe que ela marca exatamente os dois topos que tivemos aqui. O primeiro no dia 17 de dezembro de 2024 e o segundo no dia 20 de janeiro de 2025. Então, os dois topos marcados como resistência. Aqui em maio e em junho nós encontramos dois falsos rompimentos, né? O preço tenta romper a resistência e falha, por isso que acontece a queda forte na sequência. E finalmente, aqui no dia 9 de julho desse ano, a gente rompe e aí, graças a esse rompimento, acontece a disparada mais forte de preço, né? Trazendo para a alta histórica lá nos 124 mil dólares. A partir dali, nós recuamos e fizemos um reteste nessa linha pela primeira vez, confirmando ela como suporte, e essa confirmação é o que fez a gente sair dos 108 mil dólares e atingir os atuais 116 mil dólares. E esse movimento é exatamente o que a gente viu em cada degrau anterior, né? Vocês podem notar que esta linha branca aqui está marcando 74, 138, e ela atuava da mesma forma que a nossa linha dos 108 mil dólares, né? Então ela era uma resistência muito forte aqui no ano passado, e quando rompida finalmente em novembro do ano passado, acontece uma fortíssima valorização. Idem aqui atrás, né? Nós temos uma linha marcando 49 mil dólares, que servia como resistência, e quando rompida em fevereiro do ano passado, acontece uma forte disparada de preço. Então, o movimento que a gente está vendo aqui é um movimento já comum para esse ciclo de alta. Mas a gente tem que saber o momento onde a explosão acontece, onde essa disparada de preço marcada aqui, né, 72% de alta, 83% de alta. Quando que acontece isso? A partir de que sinal? Se eu trouxer aqui os indicadores, vocês vão ver as duas linhas aqui. A famosa linha amarela, o EMA 7, a média de 7 dias, e agora nós temos a linha verde, que é o EMA 50, a média de 50 dias. Vocês vão notar que acontece a mesma coisa em cada degrau dessa escadinha. Primeiro o preço encontra o fundo do poço, utilizando aquela linha branca que era resistência como suporte, confirmando ela como suporte. Nesse momento, vocês podem notar que a linha amarela está abaixo da linha verde, o que sinaliza um momento ruim de mercado, né? A média móvel mais próxima da gente, ela está mais fraca do que a média móvel mais longa, ou seja, o preço está com uma tendência de baixa no curto prazo, e a partir deste cruzamento da linha amarela para cima da linha verde, só um detalhe, pessoal, sempre após a confirmação do fundo do poço, a confirmação do suporte, deste toque na linha branca, ok? Aí nós temos o dedinho aqui confirmando que é a partir daqui que acontece a explosão. A partir desse momento, a linha amarela ela não volta mais para baixo da linha verde, tá? Até um topo. Foi 83% de alta, como vocês estão vendo aqui, tá? Um tiro direto, né? Rompendo aquela resistência e trazendo o preço até uma próxima resistência. 83% de alta neste cenário aqui em outubro de 2024. Se voltarmos mais, é a mesma coisa, tá? A mudança de um degrau para o outro acontece exatamente no momento onde, após encontrar o fundo, né, com a linha amarela, a média de 7, abaixo da linha verde, média de 50, a linha amarela consegue se recuperar e cruza
para cima da linha verde, tá? Aqui está o dedo mais uma vez representando isso. A partir desse momento, não temos mais a linha amarela voltando para baixo da verde. É uma subida contínua que representa 72,84% de alta, tá? Parecido, né? Dessa primeira vez foi 72% de alta, aquela vez que eu mostrei para vocês foi 83% de alta. Então, altas muito fortes, fazendo o preço romper a resistência e atingir um novo patamar, um novo degrau, né? O topo de um próximo degrau. E se a gente pular para esse ano, a gente encontra a mesma coisa. Estão vendo aqui, ó, fundo do poço sendo confirmado em abril de 2025, tá? Nesse momento aqui, mais uma vez, a linha amarela para baixo da linha verde, representando um momento negativo de mercado, mas eventualmente, como vocês podem ver aqui no dia 21 de abril, ela volta a ficar acima da linha verde. Isso aqui confirma para a gente o quê? Vai explodir o preço. E é exatamente o que acontece. Uma subida contínua de 46% de alta, sem que a linha amarela em nenhum momento volte para baixo da linha verde. E aí atingimos a tão esperada alta histórica lá dos 124 mil dólares. A partir dali, voltamos a cair. A linha amarela, ela confirma fundo, ficando abaixo da linha verde. E olha aqui, o preço encostando exatamente na linha branca, né? Confirmando isso como fundo do poço, ou seja, confirmando a linha branca como suporte após ela servir de resistência por muitos meses e volta a subir. E neste momento, como vocês estão vendo, inclusive já cruzou, tá, pessoal? Achei que ia cruzar só semana que vem. Já cruzamos aqui, como vocês estão vendo, linha amarela, média de 7, para cima da média de 50, acima da linha verde. Isso aqui é indicação de quê? Retomada da alta, tá? Mercado volta a ficar positivo. A nossa média de curto prazo, ela tá melhor do que a média de 50 dias. Como vimos, o pior resultado desse cruzamento nos trouxe 40% de alta. Lembrando, tá? Vamos ter altos e baixos, mas sem que a linha amarela volte para baixo da verde. Então, enquanto estiver em cima da linha verde, vai continuar com uma tendência de alta, onde o pior resultado nesse ciclo foi 40% e o melhor resultado 80%. Vamos simular então o pior resultado. O que a gente pode esperar com 40% de alta? Pega a régua e vamos medir do ponto atual, mais ou menos aqui, 40% para cima. 40% acima do que a gente está hoje, pessoal, significa que o preço atingiria a região de 163 mil dólares. 163 mil dólares. Nessa tendência de alta. Não vai subir direto. Tá? Não existe isso. Vai ter altos e baixos. Mas enquanto a linha amarela, a média de 7, estiver acima da média de 50, é esta tendência intacta de alta nos levando nessa direção, onde o pior resultado nos levaria a 160 mil dólares. E isso aconteceria exatamente onde deveria acontecer, historicamente. Como vocês podem ver no gráfico na tela. O gráfico na tela mostra aqui a média dos ciclos de 4 anos. Então, vocês estão vendo essa linha azul escura? Ela representa a média dos ciclos de 4 anos, tá? E a linha vermelha é o ciclo atual. Notem como voltamos a subir e quase estamos encostados perfeitamente na média dos ciclos de 4 anos. A explosão de preço, né, que leva o preço até o topo do ciclo, acontece do finalzinho de setembro ao início de outubro. Exatamente o que vai acontecer a partir da semana que vem. E olha só como é uma subida vertical. A linha azul escura sobe na vertical entre outubro e o final do ano. Estamos alinhados, pessoal, ao ciclo de 4 anos, por incrível que pareça. Com todas as mudanças que estão acontecendo aí em relação ao Bitcoin, com empresas, com ETFs, com governos, nós estamos onde deveríamos estar. E o empurrão para levar o preço para cima está prestes a acontecer. Agora o Morgan Stanley está prevendo 4 cortes consecutivos de juros lá nos Estados Unidos. Tá? Estavam falando de 3, agora estão falando de 4 cortes de 0,25, ou seja, fechar aí com 1% de queda na taxa de juros até janeiro. A matéria fala aqui em algum lugar, né? Tá aqui, ó. Os analistas do Morgan Stanley disseram que agora prevêem que o Fed reduzirá as taxas em 25 pontos na próxima semana e nas 3 reuniões seguintes até janeiro. Outras 2 reduções de tamanho semelhante são esperadas em abril e julho de 2026. Estamos falando, então, de 4 cortes até janeiro e de 6 cortes até meados do ano que vem. Isso pode ser o combustível para fazer o Bitcoin
disparar de preço de forma vertical, como vimos em todos os ciclos anteriores. E não só isso, nós estamos vendo o Bitcoin subindo de preço enquanto, finalmente, a dominância do Bitcoin está em queda. Esse gráfico é de dominância do BTC, tá? Ela foi lá altíssima nesse ciclo, bateu lá quase em 70% e desde então vem recuando. Neste momento está num suporte histórico, como vocês podem ver aqui atrás, né? Comparação com o ciclo de 2021. A partir desse momento, caindo mais do que isso, perdendo esse suporte, a tendência é um derretimento da dominância do Bitcoin até a região de 40%. O Bitcoin está subindo de preço, mas perdendo dominância, o que se traduz como altcoins valorizando mais rapidamente do que Bitcoin, que chamamos isso de alt-season, temporada das altcoins. Então eu não sei vocês, mas eu estou ansioso para a próxima semana. Será que teremos alguma armadilha do mercado tentando derrubar o preço na hora que deveria subir? Cuidado, hein? Porque muitas pessoas acabam caindo nesse tipo de armadilha. Vendem desesperadas sem entender o contexto. Armadilhas geralmente são colocadas nesses momentos. Mas nem sei se vai ter, porque o mercado está bem aquecido. Falando em mercado, eu vou mostrar para vocês, pessoal, uma novidade na plataforma da Quant Fury. Vocês sabiam que vocês podem receber dividendos de ações em Bitcoin? Espetacular, né? Eu descobri isso e o que eu resolvi fazer? Testar. Então o que eu fiz? Eu comprei várias ações aqui, 5 ações, algumas americanas, algumas brasileiras, para testar dividendos em Bitcoin. Então eu comprei aqui ações da Xerox, ações da Pepsi, ações da CME, que é a bolsa lá de Chicago, ações da Macy's e ações do Itaú. Todas essas ações pagam dividendos. E vocês conseguem observar isso pelo resumo aqui na aba esquerda. Tá vendo? Dividendos, fala data e tudo mais. E aí, como é que você verifica se você recebeu os dividendos na data que foi marcada? Por exemplo, aqui, ó, Xerox fala que o próximo pagamento de dividendo acontece no dia 30 de setembro de 2025, como vocês estão vendo aqui, né? E paga 0,03 dólares por ação que você tiver. E para saber quais ações pagam dividendo, você tem que trazer este box aqui, essa caixinha aqui, ó, dividendos de ações, e aí traz todas as empresas, né, todas as ações que pagam dividendo e quanto paga por ação, no caso. Tá? E o rendimento também aparece aqui, 2%, 3%, 5%, tem ação, 6%, tem dividendo, tem empresa que paga dividendo pra caramba. Para puxar esta caixinha aqui, você vem em configurações aqui, no cantinho, clica e vai aparecer aqui, ó, a opção dividendo de ações. Aí você pode marcar ou desmarcar e vai aparecer para você. Eu desconfigurei aqui no caso, né? O meu apareceu aqui embaixo agora, mas você pode puxar e trazer de volta para cima. Tá aqui na tela para vocês. Beleza, mas como é que eu sei que eu recebi dividendos em Bitcoin? Muito fácil, lá em cima, pessoal, vocês têm aqui, ó, conta. Clique em conta, tem conta de caixa, que é o dinheiro que fica parado ali rendendo na Quant Fury, e tem conta de trading. Clique em conta de trading, vai abrir aqui o resumo, desce a página e vai aparecer aqui embaixo, ó, dividendos. E olha que maravilha, eu já ganhei 7 dólares e 35 centavos, 0,0006506 BT6 como dividendos. Eu acabei de fazer isso, tá? Então alguma empresa aqui, vamos ver, histórico de dividendos, ó, 2 empresas no caso, né, a CME e a Pepsi, me pagaram dividendos em Bitcoin, porque é a moeda que eu selecionei como minha moeda base na Quant Fury. Aqui, ó, na própria conta de trading, você está vendo, ó, divisa da conta, BTC. Você poderia colocar qualquer moeda, tá? Poderia receber dividendo em dólar, Ethereum, sei lá, mas a minha moeda base é Bitcoin. Então, tudo que eu recebo de dividendos, no caso, está vindo na minha moeda base, em BTC. Imagina você poder operar no mercado tradicional, mas recebendo dividendos em Bitcoin. Agora é possível, então faça um bom proveito. O link com vantagens para Quant Fury está sempre aqui embaixo na descrição ou no QR Code aqui embaixo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.